Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Doses de Coaching. Eu sou Thaís Verona, coach, fundadora do programa Empreenda, e o tema desse episódio, o tema desse vídeo é relacionamentos. Mas esse vídeo hoje é um pouquinho diferente. Eu vou sair de cena aqui, vou compartilhar minha tela com você e vou te mostrar como potencializar as chances de sucesso da sua relação afetiva, como melhorar drasticamente as suas relações profissionais, as suas relações pessoais, as suas relações familiares, as relações com os seus amigos, e você também vai perceber em que pontos você pode estar errando e como você pode estar minando as suas relações. É muito importante lembrar que relacionamento afetivo é uma das áreas mais importantes das nossas vidas. Há quem diga que uma vida de sucesso de verdade inclui um trabalho com paixão e um relacionamento afetivo sincero, profundo, um relacionamento de sucesso, enfim, uma parceria de sucesso. Então, essa área ela não pode ser negligenciada em nome da busca por sucesso somente profissional ou somente material. Além disso, para conquistar sucesso profissional e material, nós precisamos nos relacionar. Não tem um líder que não precise aprender técnicas de relacionamento, não tem um líder que não precise realmente dominar a arte dos relacionamentos para conquistar um trabalho de sucesso, para conquistar resultados extraordinários. Então, hoje, o nosso tema é esse, é sobre isso que nós vamos falar e é quase que uma aula, vai ter um exercício também. Então, fica comigo que você vai ver. Vamos juntos! Bom, eu quero começar mostrando uma pesquisa que foi realizada com 60 empresas nos Estados Unidos. Essa pesquisa ela é citada no livro Florescer, que é de autoria do Martin Seligman, um dos mais conhecidos, respeitados, renomados psicólogos do mundo, autor da teoria do bem-estar, um dos pais da psicologia positiva. Ele tem um trabalho interessantíssimo e, aliás, esse livro é incrível. Para quem quiser conhecer, quem tiver interesse pelo tema, vale muito a leitura. Lá, o que fala? Um grupo de pesquisadores e psicólogos selecionou um grupo de 60 empresas, sendo que um terço delas estava prosperando economicamente, um terço estava numa situação razoável e um terço estava numa situação negativa. E o que eles fizeram? Eles entraram nessas empresas e gravaram as conversas realizadas em reuniões. Depois disso, eles transcreveram todas as palavras ditas em reuniões de negócios, codificaram cada frase segundo as palavras positivas ou negativas e perceberam que, nas empresas onde, durante as conversas, durante as interações, haviam 3 ou mais afirmações positivas para cada uma afirmação negativa, havia prosperidade. E quando havia menos de 3 afirmações positivas para cada uma negativa, as empresas não estavam bem economicamente. Ou seja, em ambientes onde os relacionamentos eram positivos, onde as trocas eram positivas, onde havia mais encorajamento, mais elogio do que crítica, onde havia mais comentário positivo do que negativo, havia prosperidade. E o contrário também acontecia, onde havia menos, havia uma situação econômica não favorável. Nesse mesmo sentido, o John Gottman, que é um profissional também, é um psicólogo conhecido no mundo todo pelo trabalho realizado com relacionamentos de casais, ele computou a mesma estatística, só que ouvindo casais por um final de semana inteiro. E ele percebeu que o mesmo acontece nas relações afetivas, só que muda um pouco aí a proporção de afirmações positivas e negativas. Para um casamento forte e amoroso, um casamento duradouro, são necessárias 5 afirmações positivas para cada uma afirmação negativa. Então agora eu quero que você pense um pouquinho no seu casamento, no seu relacionamento, na sua parceria. Lembra um pouquinho das suas interações aí com seu companheiro, com a sua companheira, tá? Para cada 5 afirmações positivas, uma negativa forma um casamento forte e amoroso. Quando, por outro lado, nós temos aquela mesma proporção que nós precisamos ter nas empresas dentro de um casamento, significa que esse casamento pode estar caminhando para o divórcio, segundo o John Gottman. E, por outro lado, quando nós temos uma afirmação positiva para 3 negativas, significa que nós já temos uma catástrofe total. Então, nesse instante, vai um pouquinho para o seu relacionamento. Se você não está se relacionando no momento, pensa no último relacionamento que você teve. Lembra um pouco das conversas, das interações, como eram? Eram interações mais positivas? Eram interações mais negativas? Eram interações onde haviam muitas críticas ou não? Pensa um pouquinho nisso. E agora eu quero que você se pergunte
Não só pensando no seu casamento e nem só pensando nas relações profissionais, como eu também citei na pesquisa, mas pensando de um modo geral. Nas suas relações, você tem sido mais crítico ou mais encorajador? Você tem sido aquela pessoa que escuta e apoia e incentiva e encoraja o outro, ou você tem sido aquela pessoa que está sempre apontando erro, dizendo que pode ser melhor, dizendo que ainda dá para fazer mais alguma coisa, enfim, fazendo algum tipo de crítica? Agora, nas suas relações, você tem compartilhado mais emoções positivas ou mais emoções negativas? Você é daquele tipo de pessoa que chega em casa, cruza com o marido, com a esposa, namorada, companheira, enfim, e você conta das coisas positivas no seu dia, você demonstra interesse genuíno pelo dia do outro, ou você é aquela pessoa que já entra em casa e já começa a falar de tudo que deu errado no seu dia, tudo que tá ruim, tudo que tá difícil, tudo que aconteceu que não deveria ter acontecido? Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a sua postura no seu atual relacionamento? Se você não está se relacionando, qual era a sua postura no seu relacionamento anterior? Como era isso? Você compartilhava mais emoções positivas ou mais emoções negativas? Muitas vezes a gente não percebe, mas em fases ruins das nossas vidas, a gente acaba despejando literalmente todo o nosso lixo emocional nos outros. Então, nós cruzamos com um amigo e começamos a falar de tudo de ruim. Nós cruzamos com um companheiro e começamos a falar de tudo de ruim. Nós chegamos e falamos para os nossos pais tudo de ruim que está acontecendo. E as pessoas, quando elas estão assim, elas geralmente estão nervosas, elas estão com um comportamento mais bravo, digamos assim. E aí qualquer tentativa do outro até de ajudar, muitas vezes é em vão, porque essa pessoa ela nem aceita ajuda. Então, como você tem estado nas suas relações de um modo geral e principalmente na sua relação afetiva? Você tem compartilhado mais emoções positivas ou mais emoções negativas? Você tem elogiado mais o seu companheiro, por exemplo, ou apontado mais aquilo que ele precisa melhorar, aquilo que ele pode ser melhor? E, por último, nas suas relações, você tem sido então mais construtivo ou mais destrutivo? O que você sente? Você sente que você tem conseguido construir relações positivas ou você, na verdade, está minando as suas relações com o seu comportamento? Bom, essas perguntas são muito importantes para que a gente olhe para todas as relações das nossas vidas. Mas nesse instante eu quero falar um pouco mais da relação afetiva. E eu quero usar para isso o trabalho da Shelley Gable, que é uma professora de psicologia da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Segundo ela, toda vez que o nosso parceiro, que o nosso companheiro interage com a gente, trazendo uma notícia positiva, ou seja, trazendo algo positivo que aconteceu no dia dele, trazendo uma novidade, qualquer coisa, desde coisas muito simples até coisas grandiosas. Toda vez que essa pessoa chega para conversar com a gente, nós podemos interagir com ela de 4 maneiras, de 4 formas. E só uma dessas formas é capaz, de fato, de fortalecer o nosso relacionamento, sendo que as outras 3 só são capazes de miná-lo. E eu gostaria que agora você investigasse um pouco isso. Eu vou te falar quais são essas 4 formas e você vai fazer o exercício, que é justamente perceber, refletir com qual dessas formas você tem interagido mais, certo? Vamos lá. Existem 4 formas de interação, 4 formas de resposta. Então, você chegou em casa, o seu companheiro veio falar com você, se você não é casado, se você namora, tanto faz. Você chegou na frente do seu companheiro, ele veio te contar qualquer coisa do dia dele, enfim. Você tem 4 formas de interagir: a forma ativa e construtiva, a forma passiva e construtiva, a forma ativa e destrutiva, a forma passiva e destrutiva. Vamos entender melhor como é cada uma dessas formas. Bom, imagina que você chegou em casa e o seu parceiro disse: poxa, hoje eu fui no cinema e assisti um filme tão legal. Ele te contou uma coisa positiva, ele veio com uma interação positiva, ele foi no cinema e assistiu um filme tão legal. Existem 4 respostas que você pode dar. Ativa e construtiva é a forma que obviamente fortalece a relação, que é quando você responde algo do tipo: que bom, que filme que era? Poxa, a gente podia ir ao cinema juntos até mais vezes, me conta mais, me conta um pouco desse filme. É uma forma interessada, tem contato visual, tem um sorriso, ou seja, tem interesse genuíno pelo que o outro está te falando. Tem também a forma passiva e construtiva, que é quando o outro vem, fala algo desse tipo e você fala: legal,
e vira as costas e sai andando. Ou seja, você até responde de uma forma construtiva, legal, mas você não demonstra nenhum interesse, você não puxa, você não dá continuidade à conversa, você simplesmente fala legal e vai fazer alguma outra coisa. Tem também a forma ativa e destrutiva, que é aquela pessoa que responde, eu nem sei como você gasta tanto tempo com essas coisas, eu detesto esse tipo de filme, ou eu detesto cinema. Quer dizer, a pessoa ela não deu a menor importância para o que o outro falou e ela ainda fez uma crítica em cima daquilo, que era uma crítica totalmente desnecessária. E por último tem a forma passiva e destrutiva, que é quando o companheiro vem e fala, hoje eu fui no cinema, assisti um filme tão legal, e o outro responde, hoje eu tive um péssimo dia. Aí ele vira as costas e vai fazer alguma outra coisa, não dá bola, não pergunta nada, e ele demonstra inclusive que não tem o menor interesse por esse assunto. Bom, eu dei um exemplo muito simples, um exemplo do dia a dia, mas poderia ser algo maior. Vamos ver um outro exemplo. O parceiro chega e fala, poxa, eu fui promovido, eu recebi um aumento. A pessoa que tem a resposta ativa e construtiva, ela fala, uau, que notícia boa, você merece, me conta mais, como vai ser esse novo cargo, vamos comemorar, o que você quer fazer para comemorar, me fala como foi isso. Ela tem interesse, novamente, interesse genuíno, ela puxa a conversa, ela quer saber mais, ela faz contato visual, ela senta junto, ela começa uma conversa. No modo passivo e construtivo, essa pessoa responde, legal, você merece. E vai fazer alguma outra coisa, vai assistir televisão, vai para um outro ambiente, ou até fica no mesmo ambiente, mas não demonstra o menor interesse. Existe a forma ativa e destrutiva, que quando a pessoa responde, mas isso por acaso significa que você vai ficar ainda mais tempo no escritório? E, por último, existe a forma passiva e destrutiva, que é quando a pessoa finge que nem escutou e fala qualquer outra coisa, como por exemplo, o que tem para jantar hoje? E simplesmente não dá bola. Bom, todos nós passeamos por essas 4 áreas. Na verdade, ninguém é só ativo e construtivo, ninguém é só passivo e construtivo, ninguém é só ativo e destrutivo, ninguém é só passivo e destrutivo. Nós passeamos por essas 4 áreas, isso depende muito do nosso humor, do que aconteceu no nosso dia, de como está o nosso relacionamento, mas o fato é, somente uma resposta ativa e construtiva fortalece a nossa relação. Todas as outras respostas minam o nosso relacionamento. Então, o que eu quero aqui que você perceba é onde você tem estado a maior parte do tempo. Quando você chega em casa, ou quando você telefona, ou quando você encontra o seu companheiro ou a sua companheira, você tem sido mais ativo e construtivo, você tem mostrado realmente interesse pelas coisas que o outro te conta, sejam coisas pequenas, sejam coisas grandes, não importa. Ou você tem sido muito crítico, ou você não tem nem dado bola para o que ele está falando, ou você não tem nem demonstrado interesse pelo que ele está falando. Então, pensa um pouquinho em qual dessas áreas você tem ficado mais. E agora, não falando de relacionamento, mas falando de um modo geral, não falando do nosso relacionamento de casal, mas falando de um modo geral de todos os relacionamentos da nossa vida, se você puder, pega papel e caneta, ou pelo menos pensa um pouco sobre isso, dos seus principais relacionamentos, pai, mãe, irmãos, melhores amigos, colegas de trabalho, marido, esposa, namorado, enfim, filhos, com quais dessas pessoas você costuma ter uma interação ativa e construtiva? Com quais dessas pessoas você costuma ter uma interação passiva e construtiva? Com quais dessas pessoas você costuma ter uma interação ativa e destrutiva? E com quais dessas pessoas você costuma ter uma interação passiva e destrutiva? Você vai perceber, se você realmente fizer essa reflexão, que você tem uma pessoa pelo menos em cada uma dessas áreas. Tem pessoas para quem você demonstra todo o seu interesse, com quem você senta, com quem você conversa, e tem aquelas que você simplesmente deixa de lado e que você não demonstra o menor interesse. Muitas vezes um líder faz isso com seus liderados. Muitas vezes pais e mães são muito ativos e destrutivos, o filho chega com uma novidade, o pai ou a mãe já atacam, mas será que você vai conseguir? Será que você é capaz? Será que você vai dar conta? E eles já começam a colocar um mundo de empecilhos naquilo que os filhos falaram. Muitas vezes os filhos já adultos são muito passivos e construtivos com os pais, ou seja, a mãe chega de repente e fala, me matriculei num curso de crochê.
E para o filho que de repente aquilo não significa nada, é uma coisa que ele não tem o menor interesse, ele não dá corda, ele não se interessa, ele não mostra que aquilo tem importância para ele, fala, legal, pega e sai andando. Então, nós transitamos muito por essas 4 áreas e, na realidade, volto a dizer, somente a primeira delas é capaz de construir relacionamentos fortes e duradouros. Voltando agora a falar do seu casamento, do seu relacionamento afetivo, amoroso, você precisa empregar no seu dia a dia uma comunicação ativa e construtiva, se você quiser ter aquela relação lá de trás de 5 afirmações positivas para uma negativa no seu dia a dia e para que assim você tenha uma relação realmente duradoura, realmente positiva. Agora o que eu pergunto é, o que você pode fazer agora mesmo para melhorar as suas relações? Com quais pessoas você sente que pode ter uma troca mais positiva? Então, quando você olha aqui e você identifica com quais pessoas você não está tendo nesse instante uma comunicação ativa, uma comunicação construtiva, quem são essas pessoas e como é que você pode melhorar essa relação? Como é que você pode realmente mudar isso? E falando especificamente de casamentos, é muito importante lembrar, casamentos, relacionamentos amorosos, é muito importante lembrar que uma relação ela não se mantém por si só, ela precisa de alimento constante. O que a maioria de nós faz a gente alimenta muito as relações logo que elas começam, né? Que é naquele período de paixão e tudo mais. Então, nessa hora a gente dá muito alimento, nós somos muito ativos, muito construtivos, muito interessados em tudo que o outro fala. E nós vamos fazendo menos disso com o passar do tempo. Conforme o tempo vai passando, a gente vai se distanciando cada vez mais. E aí a gente esquece dos pequenos detalhes que fazem uma relação durar. É muito importante lembrar que uma relação ela não é feita de eventos pontuais. Então, o que faz com que uma relação seja duradoura não é uma viagem feita no ano, não é um presente bacana dado no ano, não é um envio de flores no ano, não é uma demonstração de afeto e de carinho por ano. O que faz uma relação realmente durar, o que faz uma relação realmente acontecer é essa interação diária. É essa troca positiva diária. É um abraço antes de sair para o trabalho, é um elogio que não estava sendo esperado, é uma troca positiva no dia a dia, é uma interação positiva no dia a dia. Ou seja, é no detalhe que mora o sucesso de uma relação. É no 5-1 do seu dia a dia, de todos os dias da sua relação. Então, pensa um pouquinho nisso. Se quiser, volta esse vídeo, olha aqui as telas, estuda um pouquinho mais cada uma dessas formas de interação e lembre-se, a única que faz você construir é a primeira, em que você realmente demonstra interesse pelo outro. Lembra que todas as pessoas querem aceitação, valorização e somente uma interação ativa e construtiva é capaz de provocar isso, certo? Bom, quem você acha que também precisa assistir esse vídeo, compartilha, deixa o seu feedback e eu te vejo na próxima quinta-feira, no próximo episódio da série Doses de Coaching. Não esquece de passar lá no nosso blog, se você ainda não é um assinante, e cadastrar o seu e-mail para que você não perca nenhum desses vídeos. Toda quinta-feira tem um novo episódio e todos os nossos assinantes recebem esse conteúdo com certeza toda quinta-feira nos seus e-mails, ok? Até a próxima quinta, vamos juntos!